Antônio, se dá uma ajuda aqui, que eu não estou me entendendo com... Puta, desculpa. Não, mas acho que está no desktop. Não, eu botei no desktop. Aqui? Aqui? Seminário aqui. Legal, obrigado. Você não está computando esses minutos que eu perdi, né? Tá bom. Não se preocupe. Bom, gostaria de iniciar agradecendo os organizadores desse evento e registrar também que eles prepararam uma armadilha quando eles pediram para eu falar sobre o dinamismo da economia coreana em 15 minutos. Então, é quase que uma indução ao crime, né, do expositor aí, né? Bom, vamos ver o que nós podemos discutir sobre desenvolvimento em 15 minutos. Tema, bom, também gostaria de antecipar que acho que o tema não é tão agradável como aquele apresentado pela I1, tema mais lúgubre, mas, de qualquer modo, acho que é bastante interessante. Crescimento e desenvolvimento econômico. Tema extremamente controverso entre os economistas e temos que reconhecer, sabemos muito pouco sobre ele. Há pouco tempo, em 2008, foi publicado um relatório sobre crescimento econômico, coordenado por um prêmio Nobel. Esse relatório foi acusado por um economista, um ex-economista do Banco Mundial, como mencionando apenas platitudes sobre o que os países deveriam perseguir para atingir o desenvolvimento econômico. No entanto, esse mesmo economista ofertou, como contrapartida, digamos que platitudes ainda mais inferiores. Quer dizer, ele considerou que os países podem sair da pobreza se recorrerem à liberdade econômica e liberdade política. Tá? Nesse sentido, China, por exemplo, dificilmente se enquadraria nessas prescrições do William Easterly, que é esse economista a qual eu fiz menção. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou apresentar cada um desses tópicos de recomendações apontados pelo Michael Spence, né, que é esse economista de Stanford. Ok. Em relação à economia coreana, até bem pouco tempo atrás, a experiência coreana de desenvolvimento era utilizada como um bem público pelos economistas das mais variadas tendências. Então, economistas ortodoxos, heterodoxos, utilizavam a experiência coreana para confirmar as suas teorias preferidas. Então, um enxergava no mercado o fato de que o governo coreano permitia a livre importação de insumos, né, junto com as políticas educacionais como os fatores decisivos para o crescimento acelerado da economia coreana. Outros, mais defensores do intervencionismo econômico, acreditavam o êxito da experiência coreana ao planejamento, né, econômico realizado pela burocracia e pelo Estado forte coreano. Então, esse tema continua a ser polêmico, continua a ser controverso, está na raiz, né, das interpretações distintas sobre o forte crescimento econômico entre 60 e 90 e também, né, na interpretação da crise financeira de 1997. Mas o ponto que tem que ser avaliado é como que um país quase que miserável na década de 60, no final da década de 50, cerca de 15% do PNB provinha de ajuda norte-americana. Era um país que estava mais próximo da África subsaariana, né, em termos de desenvolvimento econômico, né, como que no espaço de uma geração, quer dizer, já em 1980, tornou-se um país com expressão nos mercados globais de bens intensivos de conhecimento e tecnologia. Tá?
Então, acho que esse é o ponto. Só para dar alguns dados, dar carne a esse comentário geral que eu fiz, quer dizer, em 1960, expectativa de vida era 54 anos, em 2006 saltou para 78 anos. Taxa de mortalidade abaixo de 5 anos por 1.000 habitantes era de 127 em 1960, 46 anos depois cai para 5. Então, realmente, quer dizer, algo notável, né, como a Coreia saiu de uma situação de muita miséria para um dos países, enfim, com renda per capita bastante elevada. Tá? Então, aí, comparação entre Coreia, África subsaariana e países da OCDE. Então, em 1960, quer dizer, está mais próximo da África subsaariana, né, e há um catch-up. Né, quer dizer, em 2004, quer dizer, fica nítido, né, o sucesso da economia coreana de se aproximar dos países desenvolvidos que compõem a OCDE. Aqui alguns indicadores da capacidade tecnológica coreana. Tá? Então, liderança mundial em vários mercados, tá? Em particular, construção naval. Até a década de 70, a Coreia não tinha estaleiros navais. Hoje, ou já no final da década de 90, superou o Japão. Tá? Isso se aplica para vários produtos. Tá? Bom, a questão é o que... Já foi até levantada essa questão aqui, o que levou, né, a esse crescimento rápido e sustentado da economia coreana a partir da década de 60. Como eu já mencionei, é um tema extremamente controverso, mas há um reconhecimento de que alguns fatores foram indispensáveis. Tá? Vou apenas listar sem explorá-los, senão eu estouro o meu tempo. Gestão adequada de políticas macroeconômicas, quer dizer, houve, de fato, uma estabilidade macroeconômica no que se refere a controle do déficit fiscal, controle da inflação. Né? Segundo aspecto, força de trabalho, quer dizer, qualificada e disciplinada, e isso certamente foi favorecido pela política educacional. A Coreia já inicia a década de 60 com um índice de escolaridade que é bastante distinto daqueles que prevalecem em países de renda, né, semelhante. Então, isso, certamente, quer dizer, dotava a economia com uma força de trabalho mais qualificada, de maior produtividade. Aqui, a expansão da escolaridade na Coreia, quer dizer, vocês podem observar que já na década de 70, quer dizer, praticamente toda a população era alfabetizada, tinha o ensino primário. Né? Aspecto importante é que esse crescimento econômico não se dá em detrimento, né, de uma desigualdade perversa da renda. Tá? Então, há uma relativa equidade na distribuição de renda, o que vai facilitar políticas de reações à depressão, ou, enfim, a períodos de contração econômica. Tá? Estratégia de crescimento econômico foi baseada essencialmente em exportações. Não que não houvesse um processo de substituição de importação, tal como prevaleceu em vários países em desenvolvimento. Só que a esse processo de substituição de importação combina-se também, simultaneamente, tá, a promoção das exportações. Então, a Coreia não tinha construção naval, substitui importações e, ao mesmo tempo, já mira mercados externos. Isso vale para aço, isso vale para carros, isso vale para produtos eletrônicos. Tá? Níveis elevados de poupança doméstica. À medida em que o crescimento econômico avança, tá, uma parcela cada vez maior da poupança utilizada para financiar o investimento vem dos próprios coreanos. Tá? Parcela remanescente vem de poupança externa, sobretudo na forma de dívida, tá? E esse endividamento se faz de maneira produtiva, ou seja, esse endividamento serve para financiar investimentos produtivos e não consumo.